Você já se sentiu preso em um ciclo de escassez, onde por mais que trabalhe, o dinheiro nunca parece ser suficiente? Talvez contas se acumulando, oportunidades que não chegam, portas que parecem fechadas. E no seu coração nasce a pergunta: será que um dia vou conseguir prosperar de verdade? Hoje eu quero te dizer algo poderoso. A escassez não é o plano de Deus para a sua vida. A palavra de Deus nos revela princípios que quebram cadeias de miséria e nos conduzem a uma vida de abundância. E quando eu falo de abundância, não é apenas financeira, mas também espiritual, emocional e familiar. A Bíblia diz em João 10:10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso significa que Jesus já nos deu acesso a uma vida plena e não limitada pela escassez. Mas por que então tantas pessoas vivem aprisionadas em dívidas, medos e limitações? Porque desconhecem ou não aplicam os princípios da palavra de Deus em suas finanças e em sua mentalidade. O ciclo da escassez começa muitas vezes dentro de nós, nos pensamentos de derrota, no medo do amanhã, na falta de confiança de que o Senhor é o nosso provedor. No entanto, quando você começa a encher sua mente e seu coração com a palavra, algo sobrenatural acontece. A sua fé se fortalece, sua visão muda e as portas começam a se abrir, porque você passa a caminhar debaixo da promessa e não da preocupação. Hoje eu quero te conduzir a uma jornada de fé, para que juntos possamos descobrir como romper esse ciclo de escassez com a palavra de Deus. Eu vou compartilhar com você verdades bíblicas, exemplos práticos e testemunhos que vão inspirar a sua fé. Então fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração. No final deste vídeo, vamos orar juntos para que todas as cadeias da escassez sejam quebradas na sua vida. Mas antes, já aproveita e se inscreve no canal, porque aqui sempre trazemos mensagens que unem fé e vida prática, para que você viva tudo aquilo que Deus sonhou para você. Também já deixa o seu like, porque isso ajuda muito a espalhar essa mensagem de esperança para mais pessoas. Agora, respira fundo e prepara o seu coração, porque o que vem a seguir vai abrir os seus olhos para um novo tempo de provisão e abundância. Quando falamos em romper o ciclo da escassez, precisamos entender que a Bíblia é o maior manual de prosperidade que existe. Prosperidade bíblica não é apenas ter dinheiro, mas viver em paz, com propósito e com o suficiente para abençoar outras pessoas. Em Deuteronômio 28:12 está escrito: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Olha que promessa poderosa! Deus quer abençoar o trabalho das suas mãos, não ociosidade, não preguiça, mas o esforço direcionado por Ele. E mais, Ele não nos chama para sermos escravos de dívidas, mas para sermos provedores, canais de bênção. Mas para isso, precisamos alinhar nossa vida financeira com os princípios da palavra, reconhecer Deus como a fonte de tudo. Muitas vezes colocamos nossa confiança no salário, no emprego ou até em pessoas. Mas a palavra nos lembra em Filipenses 4:19. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Quando entendemos que é Deus quem provê, descansamos e confiamos no cuidado dele. Praticar a fidelidade nos dízimos e ofertas. Em Malaquias 3:10, o Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Dar o dízimo não é perder, é plantar.
É um ato de fé que quebra o espírito da escassez e abre espaço para a abundância de Deus. Ser sábio no uso dos recursos. A palavra nos ensina em Provérbios 21:20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Ou seja, não basta receber bênçãos, é preciso administrar bem o que Deus coloca em nossas mãos. Guardar, planejar e investir são atitudes de sabedoria. Semear generosidade. Jesus nos ensina em Lucas 6:38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. A generosidade abre portas. Quando você abençoa alguém, você ativa uma lei espiritual. Aquilo que sai das suas mãos não sai da sua vida, mas volta multiplicado. O ciclo da escassez é quebrado quando trocamos o medo pela fé, a avareza pela generosidade, a ansiedade pela confiança e a dependência humana pela dependência divina. Agora, reflita comigo. Você tem colocado Deus em primeiro lugar nas suas finanças? Tem confiado nele ou tem vivido preso pelo medo de faltar? No próximo momento, eu quero compartilhar histórias e exemplos práticos que mostram como a fé e a obediência à palavra de Deus transformam situações impossíveis. Tenho certeza que isso vai edificar muito o seu coração. Mas antes, deixa aqui nos comentários. Você já experimentou um milagre financeiro em sua vida? Compartilhe, porque o seu testemunho pode fortalecer outras pessoas que estão passando por dificuldades. Às vezes, o que mais precisamos para fortalecer nossa fé é ouvir testemunhos de pessoas que viveram o que estamos vivendo e experimentaram a mão de Deus. Isso nos lembra que Ele continua o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quero começar lembrando da história da viúva de Sarepta, em 1 Reis 17. A Bíblia conta que durante um tempo de fome, ela só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite para preparar a última refeição para si e para seu filho. Mas o profeta Elias chegou e pediu que ela fizesse primeiro um pão para ele e depois para ela e o filho. Humanamente, isso parecia impossível, mas aquela mulher decidiu confiar e obedecer. Resultado: a farinha e o azeite não acabaram até que a chuva voltasse sobre a terra. Essa história nos ensina que a obediência à palavra, mesmo em tempos de escassez, gera milagres de provisão. Agora, pense em quantas vezes você já viu situações semelhantes nos dias de hoje. Eu conheço pessoas que, mesmo com dívidas, decidiram ser fiéis a Deus em seus dízimos e ofertas e em pouco tempo viram portas de emprego se abrirem, negócios prosperarem e oportunidades surgirem de onde menos esperavam. Um exemplo prático. Certa irmã compartilhou que estava desempregada, vivendo apenas com bicos e muitas vezes não tinha o que colocar na mesa. Mas ela decidiu confiar na promessa de Filipenses 4:19, declarando todos os dias: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Ela começou a anotar cada pequena provisão, uma cesta básica que chegou, uma conta que foi paga inesperadamente, uma ajuda que apareceu na hora certa. Em pouco tempo, recebeu uma proposta de trabalho estável, algo que ela nem imaginava. Isso mostra que, mesmo em meio ao deserto, Deus envia o maná diário. Outro ponto importante, precisamos aprender a agir com sabedoria prática. Talvez você esteja esperando um milagre financeiro, mas continua gastando de forma descontrolada. Lembre-se, a bênção de Deus caminha junto com a responsabilidade. Não adianta receber muito se não souber administrar. É como aquele homem que ganhou uma boa quantia em dinheiro, mas gastou tudo sem planejamento e voltou para a escassez. O problema não era a falta de provisão, mas a falta de sabedoria. Por isso, Provérbios 3, 9 e 10 nos lembra: honra o Senhor
com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Quando honramos a Deus e somos bons administradores, Ele multiplica. E quando decidimos viver com generosidade, ajudando quem precisa, nós abrimos espaço para receber ainda mais. Porque o reino de Deus não é sobre reter, mas sobre fluir. Agora, eu quero que você reflita. Em quais áreas da sua vida financeira você precisa confiar mais em Deus? Você tem vivido como a viúva de Sarepta, obedecendo mesmo quando parece não fazer sentido? Ou tem deixado o medo dominar? Segura firme, porque na próxima parte nós vamos concluir esse estudo com uma oração poderosa para quebrar todo o ciclo de escassez. Vai ser um momento de entrega, de fé e de transformação. Mas antes, se essa mensagem está falando com você, já compartilha este vídeo com alguém que também precisa ouvir. Talvez o seu gesto seja a resposta de oração de alguém. Querido irmão, querida irmã, depois de tudo que vimos até aqui, eu quero que você entenda uma coisa. A escassez não é o destino que Deus preparou para você. Jesus já conquistou na cruz a vitória que nos garante vida plena e abundante. Não é a sua conta bancária, não são as circunstâncias, não é o que o mundo diz que vai definir a sua realidade, é a palavra de Deus. E hoje eu creio que, ao declarar e praticar esses princípios, o ciclo da escassez será quebrado da sua vida. Você não vai mais viver de migalhas, mas de abundância. Não vai mais viver aprisionado em dívidas, mas liberto para prosperar e abençoar outras pessoas. Mas tudo começa com uma decisão: entregar totalmente a sua vida a Jesus. Porque não adianta apenas buscar prosperidade sem buscar o dono de toda a provisão. Quando Ele é o centro da sua vida, tudo se alinha, tudo encontra propósito. Agora eu quero orar com você. Se puder, feche os seus olhos e declare comigo: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu reconheço que só o Senhor é a minha fonte. Eu rejeito todo pensamento de escassez e declaro que em Cristo eu sou mais que vencedor. Abre os meus olhos para enxergar as oportunidades, dá-me sabedoria para administrar os recursos que o Senhor colocar em minhas mãos e fortalece a minha fé para confiar no teu cuidado. Eu declaro que, a partir de hoje, todo o ciclo de miséria e limitação está quebrado em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus tocando vidas neste momento. Se essa oração fez sentido para você, escreva nos comentários: eu rompi o ciclo da escassez com a palavra de Deus. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Toma a minha vida em tuas mãos e me guia pelos teus caminhos. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, saiba que o céu está em festa pela sua decisão. Busque uma igreja evangélica próxima de você, congregue, cresça na fé e permita que Deus te leve a níveis ainda maiores. E não saia ainda. Estão aparecendo 2 vídeos aqui na tela final, escolhidos especialmente para continuar fortalecendo a sua jornada de fé. Clique em um deles e continue crescendo.